Vou trazer informações aqui para a gente poder dar uma passada geral em coisas que aconteceram essa semana, em negociações, em nomes, tudo mais. Vou dar uma passada geral. Novamente, peço para você deixar seu like. Daqui a pouquinho eu vou estar vendo também todo mundo que mandou superchat. Vou ler um por um. E vou trazer aqui as informações com um apanhado geral de tudo que aconteceu do mercado de transferências, que é importante para poder atualizar vocês, sempre com muita responsabilidade, sem ilusão, sempre podendo fazer um trabalho real para vocês. Tem mais ou menos um mês que eu trouxe para vocês aqui que o Vasco tinha o foco em 4 contratações, né? Um zagueiro pelo lado direito, um volante que já tinha chegado, que era o Thiago Mendes, um meia que possa fazer mais funções e principalmente ser um bom suplente, e um atacante de lado. Chegou o Robert Renan, chegou o Thiago Mendes, tem negociações com o Matheus França, que eu vou discorrer aqui, e o Carlos Andrés Gomes, que é o ponta que chegou também. Só que com a saída do João Vitor e do Luiz Gustavo, você tem uma obrigação de olhar para o teu plantel e falar: opa, eu já entreguei um, mas eu tenho que entregar pelo menos mais 2. Mais 2 zagueiros, tá? Lá na KTO, beleza? E na posição de zagueiro, o Vasco hoje tem negociado com 3 nomes, tá? Um deles vocês já até sabem, o GE deu essa notícia, que é o Joaquim, zagueiro que tá no futebol mexicano. Porém, é muito azar, meu irmão. Porém, o Joaquim, no jogo de ontem, acabou sofrendo uma concussão. Ele sai aos 36 minutos de campo com uma pancada na cabeça e ele estava internado, pelo menos até essa tarde. Ele estava internado e hoje essas negociações que estavam andando, que estavam caminhando, elas travaram justamente por conta dessa situação do Joaquim. Então, hoje é uma incógnita. As conversas tinham andado, o Joaquim tinha se mostrado disposto também. O Vasco estava negociando com o clube dele, o clube mexicano, e essas negociações travaram justamente porque o Vasco está em compasso de espera com a questão do Joaquim. Existem mais 2 nomes sendo negociados, eu não sei ainda quais são esses nomes exatamente. Desconfio de alguns, mas não sei ainda, então se eu não sei, eu não posso trazer para vocês. Mas o Vasco não parou de procurar zagueiros. A diretoria tem sido incompetente nessa espera. A diretoria tem sido incompetente nessa demora, na verdade. Mas, pelas informações que eu apuro, e repito, tento sempre ser honesto com vocês, o Vasco tem tentado zagueiros constantemente. Constantemente. Sobre a situação do Nino, cara, essa situação é muito doida, assim. É muito doida, muito. O Nino, pra quem não sabe, ela foi uma informação exclusivamente dada por nós. Nós fomos o primeiro canal a dar a notícia do Nino. Só que isso tem 3 semanas, gente. Que o Nino estava conversando com o Vasco, que o Vasco estava tentando se acertar com o Zenit, que o Vasco fez uma proposta de 5 milhões de euros e o Zenit pediu 8. Essa informação é nossa. Só que é 3 semanas. O Fernando Diniz entrou em contato com ele, o Nino se mostrou disposto. Depois que o Fluminense soube que o Vasco estava negociando com o Nino, há 3 semanas, o Fluminense entrou no circuito, fez uma proposta de 8 milhões de euros e uma proposta pelo Nino. O Nino tem vontade de voltar ao Brasil. Ele tem vontade. E, obviamente, depois que o Fluminense entrou, que é um clube que ele é ídolo e é muito querido, o presidente Mário Bittencourt é muito fã do futebol do Nino, ele balançou. E aí, o Vasco foi lá e igualou a proposta para que o Nino decidisse para onde ele ia querer vir. Só que antes do Nino decidir qualquer coisa, o Zenit tem que liberar. E o Zenit não liberou. Nem pro Vasco, nem pro Fluminense. Isso tem 3 semanas, gente. De lá pra cá, nada mudou. Nada. Esse negócio de que o Vasco acertou com o Nino nos últimos 2, 3 dias, isso, desculpa, gente, é só a minha apuração, tá? Eu respeito todo mundo. Tem muita gente fazendo um carnaval desnecessário em cima disso. Felipe Melo, que é amigo do Nino, amigo do Mário Bittencourt, falou a mesma coisa que eu falei. Ele até confirmou lá no meu Twitter hoje. Comentou lá.
Nada mais aconteceu. Nada mais aconteceu. Tá? Depois do Nino, o Vasco negociou com o Carlos Cuesta, por exemplo, que esteve muito mais próximo de chegar ao Vasco do que o Nino. Mas o Carlos Cuesta preferiu ir para o Spartak. E agora é isso. O Vasco segue no mercado, buscando o zagueiro. Então essas são as informações que eu posso trazer para vocês sobre mercado. Se conseguir fechar com 2 zagueiros, um de bom nível para ser titular e um para compor, já melhora, cara, o elenco do... Tem um retrospecto até positivo contra o Botafogo de maneira geral e em São Januário principalmente, mesmo no retrospecto recente, né? O Vasco tem conseguido vencer o Botafogo, venceu no Carioca desse ano, inclusive, o Botafogo em São Januário, venceu no Brasileiro de 23 também em São Januário, empatou acho que no Brasileiro do ano passado jogando em São Januário, então o Vasco costuma ir bem contra o Botafogo, um Botafogo que oscila muito, né, também, então assim, é o Vasco que oscila mais do que todos os outros, mas um Botafogo que também tem oscilado, eu acho que é um jogo fundamental até para o Diniz, a gente falava sobre as pretensões do Vasco, sobre até projetando o Vasco e Flamengo desse mês, do mês que vem, né, na verdade, um pouco mais para frente. Acho que é um jogo decisivo para o Diniz, não só esse jogo, né, mas os jogos contra o Botafogo para definir qual vai ser o destino do Diniz, se vai ser continuar no Vasco ou não, porque eu acho que uma queda precoce na Copa do... Precoce não, né, mas uma queda na Copa do Brasil, num clássico, pode pesar um pouquinho mais para o Diniz, já que no Brasileiro o Vasco não está tão bem. O Vasco possivelmente com o Verratti voltando ao time titular, né, não foi titular na partida contra o Corinthians em São Januário. A expectativa é de que ele volte ao time titular. O PH deve voltar ao time titular, ficou fora dos últimos 2 jogos contra a Juventude e Corinthians. O Vasco teve muita dificuldade defensiva pelo lado direito, principalmente o Puma jogando por ali, o PH vencendo no Campeonato Brasileiro, líder de desarme, líder de interceptação. Então é um jogador que faz muita falta pro Diniz, pro sistema defensivo do Vasco. Então o Vasco deve ter algumas mudanças para esse jogo, e o Vasco hoje anunciou, na verdade, apresentou hoje oficialmente o Robert Renan e o Andrés Gomes, que já até estreou, né, dando assistência, inclusive, no jogo contra o Corinthians. O Robert chegou dizendo que é vascaíno, de 4 costados, família toda vascaína. Ele falou, né, que a família é vascaína e tal, que é o sonho de infância. Até acho que isso pode ter pesado. Nasceu em Brasília, é possível, né? É possível. O Vasco tem muito torcedor em Brasília, a torcida do Vasco em Brasília é imensa. E tanto que o Vasco joga constantemente lá com o torcedor apoiando. E hoje anunciou, a gente está falando da base do Flamengo, o Matheus França, que é um jogador criado na base do Flamengo, foi negociado Você falou pro Crystal Palace. Tem muita torcida no Nordeste, Manaus e... Mais de 50% da torcida do Vasco é off-Rio. Eu falo isso porque quando tem... 63%. Quando tem jogos, esses jogos que eles levam pra lá, Flamengo e Vasco, Manaus, por exemplo, tem Manaus é torcedor muito. Região norte do Brasil é muito Flamengo, pesado, Corinthians e Vasco. Eu tenho 3 livros sobre o Vasco, né? Eu vendo direto pra galera e o pessoal me manda o endereço e eu vou enviar. Cara, eu vendo mais livro pra fora do Rio do que dentro do Rio. É um negócio absurdo. Isso aí é uma realidade mesmo. O Vasco tem muita torcida lá no Norte e Nordeste. E o Vasco anunciou hoje o Matheus França, que já está no Rio de Janeiro, já chegou, já assinou, se apresentou, foi apresentado com a camisa 9. Matheus França cria da base do Flamengo, foi negociado para o Crystal Palace por mais de 100 milhões, quando saiu em 2023, mas lá no Crystal Palace ele sofreu uma lesão na temporada passada, na coxa, ficou 11 meses sem atuar, então não conseguiu se firmar, mas é um menino de 21 anos de idade. Até hoje conversei com a Raíza sobre isso. Raíza, obrigado, hein? A Raíza me deu uma moral lá no meu canal, a gente fez um vídeo juntos, falando sobre o Matheus França, que ele foi formado como meia, né? O Vasco apresentou ele como camisa 9, mas no Flamengo ele sempre jogou como meia central, jogou um pouco mais aberto pela direita e esquerda. Jogou em várias. Eu estava até assisti 10 jogos dele pelo Flamengo mais cedo, lances, né, dele para entender a movimentação, como ele funcionava, mas ele chega inicialmente para ser talvez um 9 móvel, como o Diniz cobra tanto, né? A gente debateu na última semana Verratti titular, Verratti sem ser titular, o Nuno jogou mais avançado como um falso 9, e acredito eu que o Matheus França chega até para fazer essa função, né, de jogar ali, talvez não de cara, porque não vem com uma sequência. O Matheus França voltou a jogar em fevereiro, né? Voltou dessa lesão que ele teve com 11 meses parado, voltou em fevereiro, fez alguns jogos pelo time sub-23 do Crystal Palace, sub-21, voltou para o time principal do Crystal Palace, fez gol contra o Southampton, gol no finalzinho, inclusive impediu a derrota do Crystal Palace no empate em 1-1, mas sempre jogando 15 minutos, 20, 30 minutos, então não teve a minutagem muito alta jogando, jogou até contra o City, eu vi um jogo dele 10 minutinhos contra o City, numa derrota de 5-2, já entrou que estava 5-2,
E é um jogador interessante, cara. Acho que vai ajudar muito o Vasco se estiver bem fisicamente. Acho que o ponto é esse. A dúvida em relação ao Matheus França não é a qualidade dele, mas é muito mais em relação à condição física que ele chega depois desse período de 11 meses sem jogar. Não vai estar disponível para o jogo de quarta-feira ainda, né? Precisa estar inscrito na competição ainda, mas é uma novidade que o Vasco vai ter para o restante da temporada. E sobre o jogo de quarta, eu acho que de amanhã é o jogo, assim... Claro que nesse momento todo jogo para o Vasco é decisivo, né? O Vasco precisa muito no Brasileiro se recuperar, mas acho que é um jogo para o Vasco talvez até retomar a confiança, né? De conseguir uma virada de chave, apesar de já ter tido algumas boas vitórias, igual teve o 6-0 sobre o Santos, não tem consistência. Então o Vasco precisa, num clássico, tentar equilibrar um pouquinho, fazer um jogo mais equilibrado do que tem feito em relação a ataque e defesa para conseguir um bom resultado e depois tentar sustentar, quem sabe, avançando mais uma vez para a semifinal, né? Ano passado o Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil. Eu acho que é o tipo do confronto, o Garoni, pela diferença entre os times teórica que existe hoje entre Vasco e Botafogo. O Vasco eu acho que para 9 em cada 10 que a gente perguntar, vão achar que o Vasco hoje é um time inferior ao do Botafogo. Sim, a tabela do Brasileiro mostra isso. Pois é, mas é o típico confronto em que é vantajoso para o Vasco começar jogando em casa, Sim. Na minha opinião. Porque ele pode, né, jogando em casa, se manter muito mais vivo, tem muito mais chance de se manter vivo para o jogo da volta do que ele começar o jogo na casa do adversário. Pelo menos na teoria. Tudo é teoria, né? Sim, sim. Porque é clássico, né? Clássico, o Vasco pode ganhar os dois jogos. Se perde em casa também, você... Mas, assim, eu acho que o Vasco, com isso, ganha a possibilidade, sendo um time... teoricamente hoje, na prática, né? Tem sido um time inferior ao do Botafogo, ganha uma chance melhor de conseguir dar um start bom nesse confronto, né? De vencer ou de repente empatar o primeiro jogo, o que levaria a decisão para o segundo jogo. E o ingresso está esgotado desde abril para vender, já esgotou. Porque se tem uma coisa que no Vasco funciona é a torcida. Abriu o ingresso, começou a vender, a torcida vai, amanhã tá ruim, perdeu, foi goleado. A torcida vai lá porque acredita sempre que vai conseguir. Né? Cara, eu acho que assim, o Botafogo obviamente é favorito. O Botafogo é mais time, a tabela do Brasileiro mostra isso. Mas eu acho que é um confronto equilibrado, bem mais equilibrado do que o Vasco e o Flamengo, por exemplo. Eu acho que pode ser que quando a bola rolar, isso não seja colocado na prática. O Botafogo oscila mais que o Flamengo. Muito mais. É um time que ainda está se reorganizando com algumas peças que chegam, que tem qualidade, mas no coletivo, às vezes ainda peca um pouquinho. O Vasco jogou contra o Botafogo já depois da volta da Copa do Mundo. O Botafogo venceu por 2-0, mas o primeiro tempo foi muito equilibrado dos dois times. Começa o segundo tempo, o Botafogo faz 1-0, aí o Botafogo controla a partida ali. Foi melhor o jogo inteiro até o primeiro tempo, mas não aquele domínio de vai amassar. O Vasco teve chance para vencer o Botafogo, pelo menos fazer 1-0. Então acho que é um duelo aberto. É uma possibilidade que o Vasco tem. É zebra. O Vasco não é favorito contra o Botafogo. Mas o favoritismo do Botafogo também não é 80-20. É um favoritismo 60-40 ali. Tem uma notícia aqui bem relevante sobre o Botafogo. O Savarino recusou proposta do exterior, né? Propostas, e vai permanecer no Botafogo. O venezuelano Savarino, né? Tinha propostas do Trabzon, eu não sei como dizer isso. Trabzonspor da Turquia e do Al Rayyan do Catar, né? O time do Rayyan? Não é o do Rayyan, não. O Rayyan tentou comprar o Savarino. É o novo perninha. Antes do Vasco Botafogo. A adaptação da família ao Rio de Janeiro, do Savarino, foi considerada relevante para ele permanecer. Savarino vai seguir como jogador do Botafogo, depois do clube deixar a decisão nas mãos dele, né? Depois do Botafogo deixar a decisão com ele. O meio-campista recusou essa proposta do Trabzonspor da Turquia, Trabzonspor, e do Al Rayyan do Catar. A opção foi pela permanência no Rio, onde a família do Savarino já está adaptada e o vínculo recém-renovado se estende até 2028. Boa notícia. Botafogo está contratando o Cris Ramos, Botafogo que está se reforçando, que encontrou... Anunciou o Gabriel Bahia hoje, zagueiro também. Mas o Gabriel Bahia está meio enrolado, né? Você viu que o Gabriel Bahia tem notícia sobre o Gabriel Bahia? Eu vou até mostrar aqui essa notícia aqui, em relação à possibilidade de ele ser investigado por questão de bet. Olha mesmo? Aqui, ó, Gabriel Bahia, tá no GE essa notícia, é suspeito de tomar cartão para beneficiar apostadores. Já chega com essa história aí. As bets relataram um volume anormal de apostas em punições ao zagueiro do Volta Redonda, que agora está no Botafogo, chegando ao Botafogo, em 2 jogos da Série B. O Ministério da Fazenda foi informado na semana passada. 3 advertências ao defensor geraram alertas de manipulação em casas de apostas, que reportaram o caso ao governo federal e à CBF na semana passada, segundo apurou a reportagem do Globo Esporte, do GE, com 4 pessoas que têm conhecimento do caso. A advertência mais recente aconteceu há uma semana, foi agora, tá?
o Gabriel Bahia recebeu 2 cartões amarelos e foi expulso contra o CRB na última segunda-feira, em Volta Redonda, pela 20ª rodada da Série B. Não é que ele levou os 2 cartões amarelos, é que ele levou os 2 cartões amarelos e certamente havia um volume imenso, anormal de apostas de que ele levaria 2 cartões amarelos. Você tem a IA que já trabalha para isso. E quem faz isso são as casas de aposta mesmo, porque o dinheiro sai da casa de aposta, né? Elas fazem para se proteger. Então você tem ali uma média de aposta para aquele tipo de aposta que eles ficam controlando. Você tem... Normalmente 10 pessoas apostam naquilo. De repente, num dia, o pessoal aposta, 1.000 pessoas apostam naquilo, um volume maior de dinheiro, rapidinho liga o alerta ali da inteligência artificial. E é o maior interesse deles, né? É o maior interesse deles naquela situação, por exemplo, do Lucas Paquetá. As apostas foram feitas no patrocinador master do Extra. Aí, tipo, tinha essa investigação envolve muita toda. coisa. Aí, por exemplo, a casa de apostas tem um envolvimento disso porque alguém ganhou dinheiro. Sim. Não foi a casa de aposta. Não. O pessoal não entende. O pessoal às vezes acha que é manipulação para a casa de aposta ganhar. É o inverso. É o inverso. É por isso São que tem quadrilhas para tirar dinheiro das casas de aposta. É exatamente por isso que tem todo esse esquema para você encontrar essa diferença de aposta, porque é algo que as casas de apostas montam exatamente para elas se protegerem. Porque esse dinheiro é você ganhando da casa de aposta, né? Então, assim, é algo... E, pô, assim, espero que não seja nada, tomara que seja tudo resolvido, que o jogador não tenha, que ele consiga seguir a carreira dele. Mas, pô, em 2025, com tudo que aconteceu já com tantos jogadores, às vezes uns que perderam até a carreira, o Catatal, por exemplo, ex-Vasco, que foi banido do futebol, o jogador ficou 2 anos sem jogar, não dá mais para jogador de futebol achar que não vai acontecer nada, que é só uma coisinha, não tem como, né? Não tô falando que é o caso dele, mas, assim, tô falando de maneira geral. Lá no início, talvez era tudo muito novo, você não tinha os caras não tinham consciência. Vou ganhar um trocadinho aqui. Jogador de Série C, Série D, que ganha muito pouco. Assim, não justifica, mas a gente consegue entender. Agora, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, com tantas investigações, não dá mais para ninguém cair nessa e achar que tá ali de inocente, né? O Raíza, o Garoni falou aqui em favoritismo do Botafogo no confronto. O pessoal gosta de percentual. Quem é que passa nesse confronto aí percentualmente? Nos 2 jogos. Oi, Ilan, são 2 equipes irregulares, mas se a gente for olhar qualidade por qualidade, o Botafogo tem mais qualidade, né? Tem mais qualidade, tem ali a áurea ali do campeão, ganhou o Brasileiro, o Libertadores ano passado, o time mais acostumado à decisão nesse sentido. Eu acho que o Botafogo é sim favorito. Clássico é sempre complicado, imprevisível. Mas como o Botafogo está focando muito hoje na Copa do Brasil, até durante a apresentação do Cris Ramos, o diretor do Botafogo falou que o foco era a Copa do Brasil, ele externou isso, o foco é a Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo vai 100% para esses 2 jogos. E eu diria que dá para colocar ali, na minha opinião, em 70-30 de favoritismo para o Botafogo. Papa. O Papa me deu uma olhada aqui. Que vamos manter a amizade ou não vamos? Vasco passa. Que isso, Papa? Pô, agora já vi que caiu. Toda a minha esperança foi embora agora. Então fala aí, Papa. Deu uma zicada agora. Vasco passa, Cruzeiro passa, Fluminense passa e Corinthians passa. Chance do Vasco passar, percentual. 60%. 60-40. Respeita muito o Vascão, né, cara? Ele sabe que vai ter pela frente. A camisa. Ele quer o Vasco ali no meio de Copa do Brasil Vasco, quando for pegar. Ele é fã do Vasco. Não, Você, Garoni, ele não entendeu a minha Ele estratégia. quer que o Botafogo caia. Eu quero o Botafogo ferrado. Que estavam se achando demais. E eu quero o Vasco muito preocupado com a Copa do Brasil para ele... Eu sabia que ele queria o Vasco enrolado lá na frente. Não dá ponto sem nó. Garoni, percentual aí. Pra mim, 60-40 Botafogo. O pessoal fica chateado comigo. Não é minha torcida não, gente. Por mim vai ser campeão mundial, pô. Os caras não entendem. Pô, dependesse de mim, o Vasco era campeão do mundo todo ano, pô. Eu botei... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que vai enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil, um jogo muito importante aí pra torcida e também para o técnico Diniz, que tá muito pressionado no comando técnico do Vasco. Vamos ver aí o que vai acontecer nessa partida. Deixa a sua opinião, seu comentário, seu palpite, o placar pra esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!